Um dos conceitos fundamentais para ECC2 é entender como funciona a recursão. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar como fazer isso. Eu tenho aqui um programa bem simples, contendo um vetor com 10 elementos, e em que eu tenho vetores ordenados, aqui uma sequência de valores ordenados inteiros, colocado na stack mesmo, e na sequência eu fiz a impressão de todos eles. Lembrando que quando eu tenho um array e ele não é de char, eu tenho que tratar elemento por elemento, como eu estou fazendo aqui. Para mostrar que isso aqui funciona, eu estou aqui na anterior ainda, né? A recursão.c está funcionando bonitinho. Esse aqui é um código bem simples, na verdade. Quando que a gente usa recursão? Então, existem problemas que são naturalmente recursivos e outros nem tanto. Mas, em geral, a recursão ela não utiliza a iteração. É quando eu não quero usar ou quando não é conveniente utilizar iteração. O que é iteração? É um for, por exemplo. É uma estrutura de repetição como a gente utiliza normalmente, for ou while. O que basicamente eu quero dizer com isso? Bom, será que tem um jeito de eu imprimir essa sequência de números aqui que estão no vetor sem utilizar um for? É possível? Bom, é possível. E isso é possível via recursão. A recursão utiliza, ao invés de uma sequência de repetição, ela utiliza funções para fazer isso. Então eu utilizo, por exemplo, imprime recursivamente v. E como é que é essa função aqui, imprime recursivamente? Eu vou utilizar a stack da memória, né, a memória RAM, né, a memória stack, para poder fazer o papel de repetição. Então, para cada elemento, eu vou empilhar esse elemento na stack e eu crio, então, uma sequência de valores como se fosse um for. Depois, para resolver, eu vou desempilhando eles na sequência. Então, é basicamente assim que funciona a recursão. A recursão sempre tem duas etapas. Um caso recursivo, ou passo recursivo, em que a função chama a ela mesma, para poder montar essa ideia de empilhamento. Então, imprime recursivamente. E um caso base, ou trivial, em que eu não preciso chamar a função de novo porque já terminou o que eu tinha que fazer. Nesse caso, eu tenho que detectar se o caso base aconteceu ou não. Em geral, a gente começa, na verdade, pelo caso base. Como é que seria o passo recursivo? Como é que essa função funcionaria para imprimir recursivamente? Então, a primeira coisa que eu vou testar é se eu não cheguei no final do vetor. Esse vetor, né, eu não comentei muito bem, mas ele sempre termina por -1. A gente assume isso para facilitar. Então, se for o caso de que eu olhar para esse vetor e ele for igual a -1, cheguei no caso base. O que eu faço então? Eu imprimo na tela o valor, que nesse caso asterisco V. Eu já vou imprimir até com /n, porque vai finalizar. Só achar a barra. E eu retorno. Então o que acontece? Isso aqui é o caso base, né? Se o vetor não tiver nenhum elemento, assumindo que eu tenho um vetor que sempre termina com -1, se ele já for -1, ele entra aqui, é -1, imprime -1 e sai. Aí a questão de imprimir ou não -1 é opcional. Nesse caso eu estou imprimindo sempre. Qual seria o passo recursivo? Bom, eu imprimo. Aliás, aqui dá sempre para imprimir, né? Então, eu começo imprimindo. Imprimo aqui o valor atual do vetor. Não, né? Porque até se for -1 dá certo. Se for -1, eu vou imprimir um /n aqui para fechar. E retorno. Se não for, então o que ele vai fazer? Eu vou para o próximo elemento, que é imprime recursivamente v+1. O que também poderia ter, a gente poderia fazer do mesmo jeito aqui, né? V de 1, pega o endereço de V de 1. Na verdade a gente não tem isso, né? Então é v+1 mesmo. Por quê? Eu estou utilizando a ideia de que o V que eu passo aqui é um endereço.
né? Então, quando eu tenho um endereço, eu passo o endereço da primeira posição, ele imprime a primeira posição. Ela já é a última, então, se for, dou um /n e retorno. Se não for, eu empilho uma função, a mesma função, eu chamo ela de novo, só que agora imprimindo próximo elemento. Lembrando que quando eu faço um endereço mais 1, como é que ele calcula isso? Ele pega sizeOf, tipo do endereço, vezes o tamanho que eu pus 1 e desloca isso. Então, na verdade, é endereço mais sizeOf do endereço vezes 1. É isso que ele está fazendo. No caso de um inteiro, é 4. Então, na prática, é endereço mais 4 bytes. Então, deixa eu diminuir aqui para caber na tela. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática é isso aqui. Né? Ele endereço mais 1, né? No caso, v mais 1. É v mais o tipo, né? O sizeOf do tipo de v, vezes 1, que nesse caso é v mais 4 bytes. Então, o que eu estou fazendo aqui é empilhando recursivamente. Vamos ver se isso aqui funciona. Funciona também, né? Exatamente da mesma forma que o anterior. Essa primeira aqui foi uma versão iterativa e essa segunda uma versão recursiva. Então, o que vai acontecer? Aqui, quando eu chamo v, ele vai fazer o seguinte. Vamos fazer um menorzinho aqui, com 4 elementos só. 4 valores e 5. Para mostrar aqui que funciona. Então, eu estou fazendo, né? Imprime aqui o v. A gente pode até imprimir isso aqui, né? Para ficar legal aqui, ó. Eu vou até imprimir aqui, então, porcentagem P dele, né? O ponteiro. O próprio v. Então, ele está imprimindo aqui, ó, cada endereço, andando de 4 em 4. 0 para 4, 4 para 8, assim por diante. Até o menos 1. Então, o que vai acontecer, né? Quando eu chamo imprimir recursivamente dessa forma, ele está passando aqui um endereço, sei lá, 0x00, vamos supor que esse é o primeiro endereço, tá? Ficticiamente. Então, lá dentro, o que ele faz? Ele faz um printf dessa primeira posição, que basicamente é o 1, né, que ele está imprimindo na tela. E como ainda isso aqui não chegou no final, ele chama de novo, imprime recursivamente, agora para a posição 4. Lá dentro, ele imprime o 2. Então, eu estou empilhando essas sequências aqui na memória stack. Imprime o 2, porque ainda não é menos 1. Imprime recursivamente, agora passando o 4 mais 1, como é inteiro, 4 mais 4 vai para o 8. Então, ele imprime o 3. Como o 3 ainda não é menos 1, ele imprime recursivamente o 0x0c, né, que é 8 mais 4 em hexadecimal, vai no C, que é 8, 9, A, B, próximo é C. Printf 4. E imprime recursivamente agora para 0x0, então é C, D, E, F. Então vai para o 0, então volta 1, 0 aqui. Só para conferir aqui, ó. Aqui vai para E0 porque estava no D, né? Mas no nosso caso, como estava 0, vai para 1. E ele então imprime o menos 1 e aqui, opa, caso base. Se eu cheguei no caso base, então eu sei que eu faço um /n e retorno. Então, ele imprime um /n. E retorna. Quando ele retorna para onde, né? Ele retorna basicamente para o anterior aqui. Né? Então ele vem para essa posição, fecha essa função. Quando ele volta para essa função, lembra aqui, ó, esse printf de 4 aqui, ó. Se a gente olhar aqui para o
para o código é esse printf aqui. Bom, mas para 4 não é -1, certo? Ele já chamou recursivamente aqui, ó, ele já fez o imprime recursivamente aqui. O que tem depois de imprimir recursivamente? Absolutamente nada. Né? Se não tem nada, ele também fecha. Então ele vai desempilhando cada um. Fecha. Fecha. Desempilha, na verdade, é uma palavra melhor até. E por fim desempilha o último. A gente pode até mostrar aqui, né, quando que ele é desempilhado, imprimindo. Ó. Desempilha. E aí eu vou colocar aqui qual é o valor dele, que é o asterisco V. Então, olha, imprimiu 1, 2, 3, 4, -1, depois desempilhou 4, 3, 2 e 1. Então, sugiro que vocês deem uma boa olhada nesse código aqui, entendam como ele é feito e, como exercício, eu pedi para vocês façam o seguinte, ao invés de imprimir recursivamente, tentem fazer um programa que recursivamente retorne a soma de todos os elementos. Então, ignorando o -1, tá? E vou deixar esse código aqui para vocês, já prontinho, só para vocês poderem fazer. Aí tem que dar um printf aqui do soma, vou deixar aqui o soma igual a 0 inicial. E tem que funcionar. Mãos à obra.